Olá, queridos. A paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou professor de Escola Bíblica Márcio, e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. E nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de juvenis, que tem como tema Sofonias, o juízo de Deus é universal. A leitura oficial está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vemos aqui que nesta lição, vamos ver nesta lição, melhor dizendo, que o profeta Sofonias ele foi levantado em sua época para poder profetizar àquela nação, a nação de Judá, que o juízo de Deus viria de maneira universal. Mas iria começar pela nação de Judá. Iria começar por eles, porque eles estavam então andando em contramão à vontade do Senhor. Mas mediante esse juízo, Deus também irá acatar um juízo universal. E já nesta leitura principal, nós vemos aqui que o ímpio e o justo há diferença diante dos olhos do Senhor. E o justo, ele não deve temer a justiça de Deus. O justo, ele não deve temer o juízo de Deus, porque o juízo de Deus é como uma faca de dois gumes, ela corta por dois lados, para os dois lados. O juízo de Deus é um juízo que pratica a justiça de Deus para aquele que pratica a justiça de Deus, e é aquele que pratica o juízo eterno, o castigo eterno, para aquele que pratica a impiedade, ou seja, a maldade. Então, para os crentes e salvos em Cristo Jesus, o juízo de Deus é alegria, o juízo de Deus é esperança, o juízo de Deus é a plena certeza que Ele estará nos julgando conforme a sua justiça, que é santa e que é reta. Então, aquele que pratica a justiça, que está alicerçado na palavra, primeiro momento, minhas primeiras palavras neste momento, é que não devemos temer a justiça de Deus, o juízo universal de Deus, porque Deus ele é bondoso para aqueles que praticam a sua justiça. A leitura bíblica em classe está em Sofonias, capítulo 1, do versículo de 1 a 3, e também Sofonias, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 9. Eu aconselho os queridos professores a fazerem essa leitura em classe aí com seus alunos, porque geralmente é feito somente a leitura em classe dos adultos. Quando os professores estiverem reunidos, leiam também este texto bíblico com seus alunos, para que eles possam entender melhor a lição que será apresentada, tá bom? Nessa lição estaremos aí apresentando 3 pontos importantes. O primeiro ponto vai tratar sobre o contexto histórico. O profeta Sofonias, assim como Isaías, era da linhagem real. Logo, tinha livre acesso aos palácios e às lideranças de Jerusalém. Sua profecia foi entregue nos dias do rei Josias, conforme Sofonias 1:1. Pouco tempo antes da significativa reforma espiritual promovida em Judá após os reinados de Manassés e Amon. O profeta Sofonias, ele foi levantado, ele foi contemporâneo, melhor dizendo, viveu no mesmo tempo do profeta Isaías. E quando ele estava vivendo, também estava reinando o rei Josias. O rei Josias foi um rei que trouxe a nação novamente aos caminhos do Senhor. Trouxe a nação novamente a conhecer a lei do Senhor. Nós conhecemos, os irmãos conhecem a história. O rei Josias, ele então se apossa do livro da lei, restaura o templo lá em Jerusalém, e ele então começa a ensinar, a falar, a ler o livro da lei, juntamente com seus sacerdotes, a qual ele tem criado e tem instituído para poder ler o livro da lei. E esses sacerdotes começam então a ensinar o povo, porque o livro da lei
estava perdido ao longo dos tempos. E esse tempo que o livro da lei estava perdido, a nação se afastou, se distanciou do caminho do Senhor, porque não conhecera mais a Deus. E quando Josias é colocado como rei e acha o livro da lei, ele começa então a entender melhor a vontade de Deus e fazer com que o povo obedecesse esta vontade, fazendo com que ele conhecesse, fazendo com que o povo conhecesse a vontade de Deus através da lei do Senhor. Mas antes dele foi colocado no reinado 2 reis que eram malvados, que eram perversos, que eram pagãos, que eram idólatras. Estes reis eram Manassés e Amon. Manassés, embora ter se arrependido dos seus feitos, o povo então continuou na idolatria. O povo então continuou a fazer coisas terríveis aos olhos do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, a nação na época, ela, para adorar os seus deuses, eles sacrificavam os seus filhos para adorarem os deuses, entregavam os seus filhos em sacrifício vivo, matavam seus filhos para que o desejo dos ídolos, dos deuses, pudessem ser atendido. Era uma prática pagã, uma prática abominável aos olhos do Senhor. Continuando aqui, embora Manassés tenha se arrependido, Judá permaneceu errando até que Amon assumiu o trono por 2 anos e restabeleceu tudo o que o seu pai havia removido. Aqui percebemos que tanto o exemplo da liderança é importante. Manassés conduziu uma nação inteira ao erro e, mesmo ao tentar repará-lo, não foi possível alcançar a todos. A liderança é importante num grupo, a liderança é importante em uma nação. A liderança ela influencia todos aqueles liderados que estão ao seu redor. Manassés, ele se arrepende dos seus erros. Manassés, ele começa então a se voltar para Deus no final do seu reinado, mas o povo não acompanhou, o povo não o acompanhou, o povo não entendeu os propósitos de Manassés ao se entregar novamente ao Rei Criador, ao Deus Criador dos céus e da terra. E mesmo com essas práticas pagãs que o povo tem adquirido e tem aprendido ao longo dos séculos, mediante esta influência dos reis malvados, dos reis perversos anteriores, o povo não se voltou a Deus mesmo diante da volta do reinado, do final do reinado de Manassés, ele ter se voltado a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, a liderança, quando ela tem um temor a Deus, ela pode influenciar todos aqueles que estão à sua volta também a servir ao Senhor. Amém? O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre a estrutura do livro. Esse livro, a estrutura deste livro, ela se divide em 3 partes. A primeira parte vai tratar sobre o julgamento universal de Deus, que está a partir do capítulo 1, do versículo 1 a 3 e 7. O profeta declara uma palavra de juízo sobre toda a terra, conforme Sofonias 12:3, elegendo Judá como primeira nação alvo desse juízo. Deus exerceria uma restauração nacional, eliminando toda a adoração pagã. Deus ele restauraria uma nação, uma adoração nacional mediante ao juízo de Deus. O juízo de Deus, ele também faz com que nós nos voltemos a Deus. Às vezes, Deus castiga uma nação para que esta nação possa entender que Deus ele é soberano sobre a história, que Deus ele é soberano sobre a nação. E quando Deus quer guiar uma nação, como ele guiou a nação de Israel, Deus ele é capaz de tanto fazer essa nação sofrer, quanto fazer essa nação ser feliz em um determinado propósito. Nós vimos aí que a nação serviu por 70 anos em Babilônia. A nação foi cativa, foram levados cativos na Babilônia durante 70 anos. Esses 70 anos eles ficaram sem terra, eles ficaram sem liberdade,
eles ficaram sem poder cultuar de maneira livre o seu Deus, e com isso eles foram julgados por Deus mediante este cativeiro na Babilônia. Mas Deus também, através do profeta Sofonias, Deus também restauraria esta nação, colocando aí o fim deste cativeiro, que foi o que aconteceu na história humana. A segunda divisão desse livro fala sobre a palavra aos fiéis. Está escrita em capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. O Senhor instituirá o culto universal, separando para si um povo puro e humilde, que se inclina somente ao seu Deus. Não haverá mais cativeiros, e os remanescentes viverão em paz. O dia do Senhor é tratado em seu aspecto positivo. O dia do Senhor, para alguns, é a ira do Senhor. Para outros, é as bênçãos do Senhor. Para outros, é o Senhor restaurando, cativando, trazendo de volta o seu povo. O dia do Senhor, ele é um momento único, a qual nós nos encontraremos com o Senhor. Aquele que está preparado para a vinda do Senhor, o dia do Senhor será um dia alegre e de grandes benefícios para aqueles que servem ao nosso Deus. Porém, na terra, o Senhor nosso Deus, através de Israel, não colocaria o seu povo mais em cativo, conforme nós vemos aí nas profecias bíblicas. Mas nos dias atuais, ele continua trabalhando da mesma maneira, individualmente, coletivamente ou universalmente. Deus pode promover um juízo terreno para que o povo possa aprender a adorá-lo e a buscá-lo cada vez mais. É isso que nós vemos aqui, que o dia do Senhor pode ser um juízo do Senhor nesta terra, ou um momento, o dia do Senhor pode ser um momento também, espiritualmente dizendo, o momento da sua vinda para poder julgar todo o povo. Então ele tem esses aspectos, mas nós sabemos que espiritualmente é a sua volta, o dia que ele praticará a sua justiça. A terceira divisão deste livro está no capítulo 3, do versículo 14 ao 20, que tem como tema o cântico de alegria e a restauração. Sofonias encerra suas profecias com um convite de louvor ao Senhor. Chegaria tempo de que a nação cantaria alegremente, pois o Senhor estará no meio do seu povo. Este dia será o dia da volta gloriosa do Senhor, quando ele reunirá todos os povos, todas as nações, todas as línguas nos céus, aqueles que servem a Cristo, aqueles que adoram ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tem a sua vida entregue por completo ao Senhor, aquele que busca ao Senhor neste momento, porque este momento é o momento em que nós podemos achar esta união, esta presença do Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo. O terceiro ponto vai tratar sobre a mensagem de Sofonias. Sofonias nos leva à compreensão de que o dia do Senhor é um ajuste de contas com Deus, onde os ímpios serão destruídos e os fiéis serão preservados. No grande dia do Senhor, ímpios serão atirados como esterco, conforme Sofonias 1,17, e seus bens não lhes darão proteção. Sofonias 1,18. Alguns ímpios, algumas pessoas maus, confiam na sua própria força, confiam no seu poder aquisitivo. Alguns ímpios confiam no seu status social aqui na terra. Mas no grande dia do Senhor, esses ímpios serão julgados com a justiça de Deus. No grande dia do Senhor, essas pessoas que praticam a impiedade, a maldade, será julgada com o cajado de Deus, com o trono de Deus. Porque estes não atentaram para as coisas de Deus aqui na terra. Porque estes não atentaram para a soberania de Deus sobre toda a terra. Confiaram nos seus bens, confiaram na sua riqueza, confiaram no seu intelecto, na sua força. Mas o Senhor, Ele nos dá esta esperança de quando chegar o mesmo juízo para esses ímpios, para aquelas pessoas que perseveram na fé, para aquelas pessoas que estão andando em comunhão com Cristo, essas pessoas receberão o galardão, a recompensa de estarem com Cristo para todo o sempre. Que possamos ficar com esta mensagem de Sofonias
O juízo de Deus é um juízo universal. No final dos tempos, ele será concretizado. Aconteceu o juízo no reino de Judá. Eles foram levados cativos para aprenderem a adorar a Deus. Está acontecendo o juízo neste exato momento. Nós estamos buscando a Deus em adoração, em leitura da palavra, em oração, fazendo aquilo a qual o Senhor se agrada, buscando a Ele neste momento, enquanto nós podemos encontrar Ele através do seu Santo Espírito. E no futuro acontecerá o juízo final, onde Deus separará as ovelhas dos bodes, e aí então virá a concretização deste juízo universal. Tá bom, meus queridos? Ficamos com essa palavra para que nosso Deus possa nos ensinar cada dia mais, fazer com que nós aprendamos sempre da palavra de Deus, tá bom? Gostaria de falar para você que a próxima lição vai falar sobre Ageu. O povo da aliança tem uma responsabilidade com Deus. O povo da aliança, com certeza, tem uma responsabilidade com Deus, e é nós que estamos fazendo essa aliança com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ficamos com esta palavra e até a próxima aula, se Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.